novamente, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à primeira live Dicas de Programação. Aqui eu vou entregar toda a minha experiência de 15 anos de desenvolvimento de software para ajudar pessoas como você que quer aprender programação de uma vez por todas, sem sofrimento, né? Porque a gente sabe que muita gente trava de vez em quando, principalmente nas primeiras disciplinas, por conta de uma deficiência de disciplinas que deveriam ser ensinadas no ensino fundamental, e a gente sabe que não é. Hoje essa estatística está mudando, né? Já estão colocando mais lógica de programação, coisas mais voltadas para desenvolvimento de software, para as crianças aprenderem. Mas tem muita gente que vem lá do ensino um pouco mais antigo, né? Não muito até, que sente dificuldade para aprender programação, principalmente na parte de lógica, né? E a minha missão aqui é ajudar você a destravar, a perder esse medo, esse muro, né, que atrapalha a pessoa a entrar de vez nessa carreira de desenvolvedor de software, que hoje em dia tem muitas vagas, né, no mundo inteiro, e o programador não precisa estar fisicamente em um determinado lugar para trabalhar. Então a gente vê muitas vagas com trabalho remoto, né? Agora nessas crises, nessa pandemia, a gente vê muitas pessoas que continuam trabalhando para empresas de dentro e de fora do Brasil, recebendo em dólar e euro, e tem muita gente que quer entrar, e por conta desse bloqueio da parte de lógica de programação ficou travado e ir para frente, né, nessa carreira de desenvolvimento de software. Bom, o assunto da live de hoje é o inglês mínimo que as pessoas precisam para se tornar programador. Eu sou Gustavo Furtado, sou criador do blog Dicas de Programação. Como eu comentei no início, se você entrou agora, tem um link na descrição aqui se você quiser fazer um mini curso gratuito com 10 lições para aprender lógica de programação. E nesse mini curso eu ensino a fazer um jogo da velha. Ensinando todos os conceitos de lógica de programação, você vai aprender, você é capaz de criar um jogo da velha. Então eu vou mudar aqui a tela para a minha tela do computador para a gente começar a falar sobre o assunto de hoje. Bom, hoje nós vamos falar de inglês mínimo para programador, que é uma coisa que as pessoas travam muito, porque acham que o inglês é necessário para começar a aprender programação. E a realidade é que não é necessário para começar a aprender programação. É necessário sim, futuramente, quando você quiser entrar na carreira, principalmente se quiser pleitear uma vaga fora do Brasil, uma vaga no exterior, você vai precisar do inglês sim. Só que para começar, você não precisa do inglês. E um exemplo sou eu mesmo. Quando eu comecei, eu vou contar a história de como eu comecei. Eu vim de escola pública, de escola municipal, nada contra o ensino municipal, mas a formação, o inglês que é ensinado na escola pública não é aquele inglês para deixar fluência. É o básico, é o verbo to be ali, né? Os números, as cores, coisas bem básicas assim. E eu cheguei no ensino médio, no ensino técnico, quando eu ganhei bolsa para fazer técnico em informática, eu estava muito atrás em relação às outras pessoas da escola, lá na escola técnica. E eu lembro de uma vez, eu acho que eu estava no segundo ano, se não me engano, eu já sabia programar, para ter uma ideia. E na aula de inglês lá, eu tive que fazer um exercício, né, entendendo o inglês, e o cérebro estava com processamento a 100%, e em determinado momento eu parei numa palavra que estava escrita assim, ó, lá, no texto lá, que eu tinha que traduzir, entender e responder alguma questão. Eu estava quase entendendo a frase inteira, o cérebro no 100%. Só que chegou nessa palavra, eu fiquei ali uns 5 minutos mais ou menos travado, até que eu consegui, né, levantar para ir lá para perguntar para o professor. E ele olhou para mim, ele entendeu que eu não estava conseguindo entender, e para não passar vergonha, que ele entendeu que eu estava com vergonha de ir lá perguntar para ele, ele falou baixinho no meu ouvido, 4. Quando caiu a ficha que isso era o básico, que eu tinha aprendido lá no ensino médio, no ensino fundamental, e ali eu estava travado por questão de ser o inglês mesmo. Aí eu chorei, eu saí daquele dia na escola, eu chorei. Contei isso para poucas pessoas, inclusive. E a minha nota de inglês ela estava muito baixa, né? Na parte de programação, de lógica, eu ensinava as outras pessoas, mas no inglês, né?
Todas as outras disciplinas eu estava na média tranquilo. Inclusive a média da escola era 70%, né? E no inglês eu estava quase reprovando, né? E se eu reprovasse, eu perdia a minha bolsa. Aí eu pedi ajuda para minha madrinha, que dava aula de inglês no passado, e eu fui aprendendo um pouco mais de inglês. Só que eu percebi depois que o inglês não foi uma barreira para eu aprender programação. Isso que aconteceu foi no segundo ano. Eu terminei o terceiro ano sem saber inglês, eu não tinha curso de inglês, eu não fazia curso de inglês. Depois que eu comecei no curso de inglês, depois eu vim para a faculdade, fiz engenharia e durante muito tempo ali eu não sabia inglês. Aí eu peguei para estudar mesmo inglês, fiz curso, entrei em cursinho e a fluência então, nunca veio assim, fluência de você ficar tranquilo, ligar um canal de televisão e entender tudo que está ali. Não é necessário você ter um inglês fluente, top, para você ter um trabalho com programação. Você tem que ir aprendendo ao longo da vida e eu vou dar aqui algumas dicas de como que você tem que ir pensando. Porque o inglês vai fazer mais falta para você para pesquisar no Google. Porque o programador ele pesquisa muito no Google. Um programador, se você tirar a internet dele, ele não vai conseguir fazer um sistema completo lá com microserviços e muitas coisas. Porque ele usa a internet, só que a experiência dele, mais as informações que vem na internet, que vai somando e ajuda a ir construindo os sistemas, né, os softwares. Então, o inglês ele vai ser importante mais nessa parte da leitura. Inclusive, quando eu tirei a minha primeira certificação de Java, em 2009, eu não sabia falar inglês, mal sabia escutar, eu sabia ler. Eu fiz muitos simulados lá e era todos em inglês, a prova eu fiz em inglês. Mas era tudo leitura, né? Então, ao longo da minha experiência, desde quando eu comecei a aprender lógica de programação e que eu comecei a aprender programação mesmo, com linguagens profissionais como Java, C Sharp, C, Pascal não é tão profissional hoje em dia, né? Delphi, Python, PHP e assim por diante, que são línguagens de programação que são em inglês, só que o que a gente precisa construir, que está na nossa cabeça, que é a lógica de programação, que a gente precisa para poder construir um software, não precisa ser em inglês. A gente pode pensar racionalmente com os caminhos que a gente vai construir no sistema. E qual idioma que você está pensando na sua cabeça, não faz diferença se for em inglês ou se for em português. É isso que eu quero mostrar aqui para você. Bom, o primeiro e mais clássico que a gente tem no desenvolvimento de software é o se, então, se não. Isso é um condicional que a gente tem no desenvolvimento de software, que é o mais básico que faz um algoritmo tomar uma decisão. Imagina que uma formiga, por exemplo, que ela vem andando e encontra uma pedra, ela tem que tomar uma decisão para onde que ela vai. Se ela vai para a esquerda, para a direita, se ela vai subir a pedra, enfim. Ali ela toma uma decisão. E é basicamente isso que é o se, então, se não. Ele ajuda o algoritmo a tomar decisões. E uma coisa importante aqui é que ele é binário. Ele não tem, assim, 3 opções, igual eu dei o exemplo da formiga. Pode ser para a esquerda, para a direita ou pode subir a pedra. Não é assim. Isso já entra num outro ramo da programação. O se, então, se não, é uma estrutura que vai ajudar o algoritmo a tomar decisões. E se você entender que essa estrutura que você tem que montar, como que funciona, o teste que ele vai fazer, qual código que ele vai executar se o teste der verdadeiro e qual código ele vai executar se ele der falso, entendendo isso, é basicamente traduzir para if, then, else. Então, quando a gente vai programar, por exemplo, em VB, é if, você põe lá um teste que você for fazer, por exemplo, a idade é maior que 18. Quase que você pode colocar uma interrogação aqui, que é uma pergunta que você está fazendo. E você coloca o then. Aí, se é maior que 18, você vai executar um código que é apropriado para quando esse teste retornar verdadeiro. Então, aqui, por exemplo, eu poderia colocar, pode dirigir. Um exemplo. Dirigir. Se não, que é o else, não pode dirigir. É um exemplo, né? Aí aqui você termina a sua estrutura condicional. No caso aqui, você põe só um end, dependendo da linguagem. Se você for traduzir para Java, por exemplo, você não, além de ter que estar tudo em minúsculo, você não teria o then, por exemplo.
E que diferença faz estar em inglês ou não? O importante é você entender a lógica. Você criou um bloco aqui e você está colocando aqui, por exemplo, o outro bloco onde vai ser executado o else. Teve muita diferença? Não teve. O importante é a lógica. Se tal coisa for verdadeira, executa esse pedaço de código. Se essa coisa for falso, ou seja, é o contrário do verdadeiro, se não, então executa o outro bloco de código que é a parte do senão, que é o do else. Né? Se a gente fosse fazer esse mesmo teste em Python, não teria chave, por exemplo. A gente teria aqui dois pontos no final e para a gente executar todos os códigos que a gente coloca um tab e escreve aquele código, é o que está dentro do bloco do C, do if, no caso. Aí eu volto uma tabulação, escrevo else, que é o senão em inglês, dois pontos, e embaixo qualquer código que eu for escrever também com uma tabulação é o código que vai ser escrito dentro do else, dentro do bloco do else. Então, entendendo a lógica, se você está escrevendo em português, se hoje, por exemplo, que em inglês é o if, then, else, se amanhã ou depois a linguagem de programação for em chinês, porque a China está vindo com tudo aí, vai vir uma linguagem de programação futuramente que vai ser em inglês, não vai mudar a lógica de programação. Você só vai ter que entender como é que faz o se, então, se não em chinês. Entendeu? Não se prenda a essa questão de eu não sei inglês, então eu não vou conseguir aprender programação, isso é um bloqueio para mim. Eu vou ensinar aqui as palavras básicas, futuramente a gente vai colocando mais palavras nesses conteúdos, mas aqui eu vou dar um mínimo que você precisa entender para se tornar um programador, ok? Beleza. Uma outra estrutura, que é o enquanto faça, a tradução básica é o while do, né? Do de faça. A tradução básica, né? Que o faça você pode colocar em outros, pode traduzir como make, por exemplo, mas no caso aqui é do de executar alguma coisa. No caso aqui é a mesma coisa. O que essa estrutura enquanto faça faz? Ela executa, mais ou menos, você pode até colocar o if. Se tal coisa é verdadeira, vamos pular a idade não, vamos pensar aqui um valor, sei lá, o saldo na sua conta, saldo. Se o saldo for maior que zero, enquanto o saldo for maior que zero, por exemplo, faça tal coisa. Vamos pôr aqui, ó, enquanto. Então, enquanto esse teste, né, esse saldo for maior que zero, faça tal coisa. O que seria, por exemplo, o saldo? Permite sacar, por exemplo. Permite sacar. Um exemplo assim, bem só para ter a ideia do enquanto. Então, se a gente foi lá e sacou 100, ainda, se tinha R$1.000, por exemplo, a gente foi lá e sacou 100, ainda tem 900. Então, eu ainda posso permitir sacar, certo? Quando esse bloco terminar, vamos pôr aqui, fim enquanto, eu não vou mais executar aquilo ali. Eu não vou mais permitir sacar. Um exemplo bem esdrúxulo, né? Traduzindo isso aqui para as outras linguagens, é a mesma coisa. Você põe o while, dependendo da linguagem você põe um parêntese, igual no Java você precisa pôr o parêntese, e no Java você não tem faça, você tem a chave. Lembra lá da chave do Java? Então aqui, ó, esse é um código, enquanto essa condição for verdadeira, executa esse bloco de código. Aqui pode ser vários comandos, né? Ou a gente pode verificar, por exemplo, se o saldo é negativo, fica mandando SMS para o usuário. A gente viu muito, porque virou lei um tempo atrás, que quando o saldo é negativo, se a pessoa está no cheque especial, o banco tem que mandar SMS. Então poderia ali ter um exemplo. Se o saldo for menor que zero, envia SMS e espera um dia, por exemplo. Então, saldo é negativo? Envia um SMS para a pessoa, espera um dia. Esperou um dia, voltou ali naquele teste. É negativo? Envia outro SMS. E poderia ter assim, se a lei for essa. Não sei se a lei é essa, só estou dando um exemplo, né? Então, quando aquela condição terminar, ou seja, ela virar falso, ela não é mais verdadeira, ele vai sair desse bloco de código, né? Então, foi uma tradução mínima, do enquanto para while, né? Se a gente fosse pensar isso aqui em Python, mesma coisa. Lembra lá dos 2 pontos? Aqui, ó. Tudo que tiver tabulado, ele vai ser executado dentro desse bloco de execução.
Enquanto aquele teste for verdadeiro, vai executando. Enquanto verdadeiro, vai executando aquele pedaço de código. Foi falso, sai daquele pedaço de código. Então, a tradução que você precisou aqui foi mínima. É o enquanto while. Só isso. A gente tem alguns outros testes também, que é, por exemplo, eu poderia inverter esse teste aqui, ó. É que nessa situação não vai fazer muito sentido. Mas eu poderia colocar aqui embaixo, ó, testando, fazendo o repita. Repita isso aqui, esse pedaço de código, até essa condição for verdadeira. Até o que? Na verdade, aqui eu tenho que inverter. For maior ou igual. Essa é a grande diferença que o pessoal não presta atenção. O repita, além de ficar embaixo, ele é o contrário. Então, repita esse, pensa como você está falando em português. Repita este pedaço de código até essa condição aqui de verdadeiro. Até isso aqui acontecer. Ou seja, repita o envio do SMS e a espera por um dia, envia SMS, espera, envia SMS até o saldo virar positivo ou igual a zero. Entendeu? E a tradução disso aqui seria o quê? Repeat. Until. Então, repita esse pedaço de código até isso aqui. Eu estou colocando aqui o nome das variáveis em português porque, principalmente quando você está no início de carreira, não faz diferença. A variável tem que ser entendível. E as palavras que você vai colocando ali no meio do caminho, que são comandos da linguagem de programação, que tem que ser em inglês, tudo bem, tem que ser em inglês. São palavras reservadas. Mas, principalmente no começo, quando você está desenvolvendo e está aprendendo, as variáveis podem ser em português porque ela tem que dar sentido ao seu algoritmo. Porque se você trocar as palavras que estão ali, o repeat, until, para repita, até o seu... Você tem que ler aquele código e ele tem que fazer sentido como se você estivesse explicando para alguém. Falando, ó, repita, você chega lá, por exemplo, você é o gerente do banco. Aí você chega lá na mesa do funcionário e fala assim, ó, vamos pensar no enquanto. Enquanto o saldo da pessoa for negativo, manda um SMS para ele. Espera um dia, no outro dia você verifica de novo. É negativo? Olha só como fica mais fácil o pensamento. Você está pensando lógica de programação. Não tem inglês nisso. O inglês você vai precisar para colocar nas linguagens de programação profissionais, mas é tão simples quanto eu estou fazendo a tradução aqui para você. E voltando, você vai precisar de um pouco mais de inglês quando você for quiser trabalhar para fora. Então você tem que se desenvolver no inglês. E ao longo da carreira, a programação, o desenvolvimento de software, a carreira de programador, ela vai ajudar você a aprender inglês, inclusive. Porque você vai ter a necessidade de começar a pesquisar as coisas em inglês. Se você pesquisar em português, você vai achar coisas. Eu escrevo muito conteúdo em português, soluções de problemas em português, e coloco nos meus blogs. Mas se você procurar em inglês, vai ser mais fácil, porque tem muito mais conteúdo. Às vezes você não vai conseguir encontrar a solução de um problema porque ela está em inglês. E você não sabe inglês. Então você vai precisar aprender inglês ao longo do tempo. E a programação vai te ajudar em relação a isso. Só que para começar você não precisa de inglês. É bom isso também claro para a gente conversar. Acabei de falar aqui, eu repito até, ó. Você vira para repeat until. É a tradução exata da palavra aqui. Tá? Um outro exemplo que é o faça enquanto, que é o contrário do... basicamente o repita até, só que você invertendo esse teste aqui. Vou até copiar aqui para a gente colocar no nosso pensamento. Ó, então, ó, faça isso aqui, isso aqui, isso aqui, e vai tudo que tem que fazer enquanto o saldo for negativo. Olha como ficou claro, né? Então você vai executar essas coisas enquanto o saldo da sua conta for negativo. Se você vira para repeat until, para repita até, você tem que mudar o teste, porque virou o contrário. Então você vai executar até uma condição ser verdadeira. No faça enquanto ou enquanto faça, você executa um código enquanto uma condição for verdadeira. Então tem essa diferença, né? É o inverso. A diferença é que você, no enquanto, você está colocando a parte do then lá daquele do if aqui para executar, e no repeat until, né, no repita até, você está colocando a parte do else. Na forma de pensar no teste, deu verdadeiro ou deu falso. Isso que é interessante a gente prestar atenção. Certo? Agora a gente entra nas estruturas de... Isso aqui é muito importante. Porque quando a gente vai, por exemplo, a gente tem uma lista de nomes. Uma lista de nomes, por exemplo.
candidatos. Sei lá, vamos pensar numa eleição, candidatos. Você tem lá uma lista. O primeiro nome é candidato 1. Primeiro candidato aqui. Não vou dar nomes não, para não virar política aqui, né? Porque sempre tem os muito a favor de um e os muito a favor de outro, né? Então eu tenho aqui uma lista de candidatos. Se eu quiser entrar, fazer um loop, fazer aquele enquanto, né? Executar o código várias vezes para cada um dessas pessoas, o que eu poderia fazer? Eu poderia fazer o seguinte, criar uma variável contador, né? Contador, que vai receber 1, por exemplo. Vamos pôr aqui, ela recebe, a variável é um espaço na memória que você abre, né? Você reserva esse espaço da memória. Aí você aloca um valor nela. Então vamos pensar lá, tem uma variável que chama contador, um espacinho na memória que tem um valor 1 lá. Aí eu faço o seguinte, ó, enquanto a variável contador for menor que o tamanho da lista, da lista de candidatos, faça, ó, estou escrevendo em português, né? Aí aqui termina o fim, aqui está errado, enquanto, né? Fim enquanto, termina aqui a estrutura que a gente está falando, né? Então, eu posso pegar aqui nesse, a gente chama de array, a gente vai chegar lá, mas se eu quiser falar da pessoa 1, né? Candidato atual, posso pôr assim, ó, candidato atual. Eu criei uma variável que vai receber o candidato da posição contador. Qual que é o valor que está no contador? 1. Então é da posição 1, certo? Se eu quiser ir da próxima vez que ele pega o candidato da posição 2, o que eu tenho que fazer com a variável contador? Eu tenho que pegar o valor dele e somar mais 1, certo? Então eu posso fazer isso aqui, ó, contador vai receber, né, o valor dela mesma, que é 1 atualmente, mais 1. Então ele vai voltar no ciclo ali do enquanto, certo? E vai fazer o teste de novo. Contador, que agora é 2. Era 1, virou mais 1, agora é 2. É menor que o tamanho da lista? É. Então ele vai pegar o candidato, ele vai entrar aqui na lista, no bloco do código que eu guardo enquanto. Aí ele vai pegar aqui o candidato atual. E aqui, ó, eu poderia fazer qualquer coisa com esse cara, tá? Com esse candidato atual. Poderia, por exemplo, verificar quantos votos teve, alguma coisa assim, né? Fazer qualquer coisa aqui. Vou até colocar reticência. Posso mandar um e-mail para essa lista, se for uma lista de clientes, por exemplo. Então aqui, ó, infinitas as possibilidades, tá? Então aqui voltando, ele é menor, o 2 agora é menor que o 3, que é o tamanho da lista, ó, tem 3 candidatos. Sim, então executa isso aqui. O candidato atual vai receber o candidato 2, candidato da posição 2. Executa o que tem que executar, virou 3. Voltou aqui, ele vai fazer o teste. 3 é menor que o tamanho da lista, que é 3, e vai falhar, sinal que eu errei no meu algoritmo. Se eu colocar um igual aqui, agora ele vai funcionar, porque eu preciso que ele pegue também o último algoritmo, o último candidato, certo? Então aqui eu poderia traduzir, ó, while, né, while, enfim, end while, traduzindo. Dependendo da linguagem, isso aqui muda, não tem no Java, tem no bloco, etc. Mas no inglês você precisa saber isso. Se eu quiser transformar isso aqui para uma outra estrutura que vai fazer essa parte do contador automaticamente, é o for, é o para, faça. Que isso, a tradução disso aqui para outra estrutura que a gente está falando, ele vai fazer essa parte do contador automaticamente, vai fazer sozinho. Então eu não vou precisar dessa variável aqui. Eu poderia colocar assim, ó, para contador, que vai de 1 até o tamanho da lista de candidatos, faça. Até vou pôr maiúsculo aqui para seguir o padrão que a gente estava falando, né? Para. E aqui, fim, para. Traduzindo, né? O pensamento lógico é o mesmo. Eu só vou precisar traduzir o inglês básico aqui da lógica de programação. Eu coloco o for,
for, contador, que é o nome da variável. Lembrando, o nome da variável não ia precisar alterar, né? Aqui no final, em vez de face, é do, né? Por exemplo, e aqui int for. Se eu for traduzir isso aqui para Java, eu poderia fazer assim, aqui no Java eu tenho que colocar parêntese nessas estruturas e colocar o tipo da variável. Aí aqui eu inicializo ela, inicializar no Java é igual. Aqui, o que ele vai fazer? Ele vai ter que fazer um teste, ele põe um ponto e vírgula no Java, põe o nome da variável, é menor que o tamanho da lista, dependendo da estrutura de dados. Eu não vou entrar a fundo nisso aqui, mas é basicamente ao traduzir a palavra tamanho. Você poderia colocar length. Ou pode ser size também. Se você estiver falando de um array de candidatos, seria ponto .length. Se fosse uma lista, seria um método, um list, né? Seria um ponto size. É um método, tem um parêntese ali. Né? Acho que até ficou ruim aqui a imagem. Então, e no final aqui a gente fala para o Java que ele vai incrementar a variável contador. Acho que eu fiz bagunça aqui. Isso. Vai alterar a variável contador, somando 1 em 1. Então, ó, o inglês que eu precisei aqui foi meramente fazer a tradução das palavras que seriam comandos. As variáveis eu não precisei traduzir. E aqui, claro, no Java a gente abre um parênteses, uma chave e fecha a chave. Certo? Eu não precisei traduzir as variáveis, por exemplo. Então, a tradução dos comandos que a gente aprende na lógica de programação em português, se a gente traduzir eles, a gente já está meio caminho andado para aprender qualquer linguagem. Seja Python, seja Java. O que vai mudar é como que eu vou escrever aquela estrutura de lógica de programação na linguagem que eu estou trabalhando. Aí é só entrar na internet e ver a documentação. Certo? E o inglês vai te ajudar nisso aí. E quando eu estou fazendo o for, deixa eu voltar aqui, eu não preciso fazer esse incremento aqui embaixo, porque ele está fazendo aqui no final. Então eu só executo o meu código que eu quero executar naquela lista. Para cada candidato, né? Cada item daquela lista. É um exemplo de utilização do for. Isso aqui é muito utilizado. Você aprendendo isso aqui, se fosse no Java era minúsculo aqui, tá? É palavra-chave reservada. Você entendendo essas estruturas aqui, que eu já estou ensinando a lógica de programação em português e fazendo o que seria em inglês, já está meio caminho andado para aprender as linguagens. Né? O for, por exemplo, é usado em toda a linguagem, porque em qualquer desenvolvimento de software que você for fazer, você sempre vai precisar iterar uma lista. E iterar é justamente fazer isso aí, entrar em cada item daquela lista para executar alguma ação. Eu estou entrando na lista de clientes. Beleza. É para cada item desse cara, por exemplo, dessa lista, faça isso aqui. É isso que você tem que pensar. É isso que tem que estar no seu pensamento na hora de desenvolver o código. Não precisa se preocupar com o inglês. O inglês é mera tradução de comandos, tá? Então, voltando àquele caso aqui, aqui eu fiz para tal condição, cada coisa que eu vou fazer aqui, contando de 1, 2, 3, aqui eu usei o número, faça tal coisa. Só que muitas linguagens de programação têm uma outra estruturazinha que é exatamente para fazer isso que a gente fez. Então, olha a evolução. A gente veio aqui do enquanto, que a gente fez o incremento, cadê? Está lá em cima. Aqui, a gente fez o incremento. Deixa eu achar aqui, só para a gente voltar aqui. Enquanto eu tenho, trabalhando uma variável contador na estrutura mais básica que a gente aprendeu, na segunda estrutura básica que a gente aprendeu, depois do se, então, se não, a gente iterou em cada item do array, só que as linguagens elas vão evoluindo para você não precisar ficar fazendo isso aqui todo o tempo. Então, o enquanto, para fazer esse tipo de coisa, você pode usar uma outra estrutura que é o para. Aqui, o for, tá? Então, o for faz aquela parte do contador. A gente diminuiu algumas linhas aqui, principalmente a declaração e o incremento, porque aqui você declara, faz o teste que estava aqui no enquanto e o incremento você já faz aqui, né? No para cada, ele diminui mais ainda. Então, você pode, no Visual, por exemplo, não vai ter isso aqui, mas se você for para Java, Python, JavaScript, você vai ter aqui um for. No Java você não tem a palavra for each, você põe só parêntese, o que você está trabalhando, se for uma lista de strings, por exemplo, que é texto, string é cadeia de caracteres, tá? String é corda.
string candidato, que eu estou guardando o nome dele, né? Candidato. Põe 2 pontos aqui a lista. Lista de candidatos. Por exemplo. Aí abre chave, fecha chave, tudo que tiver aqui, ele vai executar. Então aqui a gente já tirou inclusive a variável contador que a gente estava utilizando para acessar um item da lista. Por que eu já estou mostrando isso aqui? Porque vocês sabendo esse para cada é uma das coisas que mais se usa no desenvolvimento de software. Essa iteração na lista de registros. Eu estou iterando na lista de vendas desse mês para eu fazer o balanço. Eu estou iterando na lista de votos para ver quanto que ficou a eleição. Eu estou iterando na lista de e-mails de pessoas para mandar e-mail para eles, né? Imagina um sistema para mandar e-mail. Então, sabendo essa parte de iteração aqui que eu mostrei para vocês, evolução, rapidinho, já é meio caminho andado para desenvolver software. E o inglês é mera tradução. Então, se eu tivesse aqui no JavaScript, no Python acho que você já pode pôr for each, assim, ó, for each. Aí tira o parêntese, né? E o Python, lembrando, não é chave, é os 2 pontos. Aí para colocar o código dentro que você quer executar é a tabulação. Você anda um tab ali e escreve os seus comandos. Anda um tab e escreve os comandos que você quer executar. Depois que você parou de dar o tab, você saiu da estrutura do Python, né? Viu como fica simples? Não precisa ter medo do inglês. Eu tenho que saber inglês. Para aprender, para começar a aprender programação, não. Ao longo da carreira, você vai precisar saber programação se você quiser trabalhar, principalmente se for para fora, né? Para ganhar em dólar, em euro, né? Você vai precisar, porque você vai ter que conversar com as pessoas. Se você for trabalhar no Brasil, nem conversar muito você vai precisar, não, tá? Para começar, tá? E a programação, o desenvolvimento de software, o aprendizado de desenvolvimento de software vai te ajudar a aprender inglês, inclusive. Porque nas necessidades que a gente vai lá no tradutor e traduz. Não é tipo assim, acordei hoje e eu quero saber como é que funciona a palavra tal. Tem muitos cursos de inglês que ensinam assim, né? Aprenda tantas palavras do vocabulário lá por dia e assim vai. Só que se você tem uma necessidade real que você está estudando ali, está aprendendo no seu trabalho, você já arrumou um emprego e você precisa pesquisar alguma coisa, é o inglês, né? É no inglês você vai pesquisar o inglês, vai te ajudar a aprender o inglês, porque você vai ter que traduzir aquelas coisas, né? Então, não precisa ter medo do inglês e principalmente para começar, você não precisa do inglês para começar a lógica de programação, tá? Inclusive, o minicurso, quem chegou agora, na descrição aqui da live tem um link, se você quiser se inscrever gratuitamente para fazer um minicurso de lógica de programação. Se eu não me engano, até acho que eu coloquei já na descrição o link da primeira aula, não lembro. Beleza. Aqui, ó, acabei de clicar aqui e entrei no YouTube, né, vendo os comentários. Tem um comentário aqui, ó. Inglês instrumental é muito necessário. Sim, a gente vai aprendendo inglês ao longo do tempo. O while ou for é o que eu estou falando para você aqui, né? Você não precisa, para aprender programação, você não precisa pensar no inglês, não. Você pode pensar no português. Durante muito tempo, até hoje eu penso assim. Enquanto tal coisa está acontecendo, eu tenho que executar aquilo ali. Depois eu vou traduzir no código. Você não precisa... quando você está conversando em inglês, beleza, você tem que pensar em inglês. Isso ajuda muito. Já não precisa traduzir para você conversar com alguém. Mas quando você está programando, a lógica de programação que você está desenvolvendo na sua cabeça, ela não precisa ser inglês, né? Entendendo isso, já destrava muita gente. Porque tem muita gente que acha que o inglês tem que ter inglês. Se não souber inglês, eu não consigo aprender programação. Eu até comentei aqui no início da live que durante muito tempo eu não soube inglês, né? A minha primeira certificação eu tirei em 2009 e meu inglês não era fluente, não conseguia ler um livro direito em inglês, tá? Só que eu fiz eu fiz muito simulado para a prova e tal. Falar, muito menos eu conseguiria falar. Se eu não conseguia ler e escutar, não conversava. Eu era muito iniciante no inglês, mas eu consegui tirar a certificação. Por quê? Eu traduzia as questões e o pensamento, raciocínio lógico, eu ia montando aquilo na minha cabeça normal, na minha forma de pensar no dia a dia. Eu não preciso pensar em inglês no dia a dia para programar, tá? Preciso sim, para pesquisar um erro, né, como eu estava falando aqui. E isso, inclusive, vai te ajudar, vai te puxar para aprender inglês.
tá? Então é bem importante isso aí. Foi o... não sei o nome dele aqui, ele pôs um codinome, Werewolf, né? Eu não sei o nome da pessoa, até para falar. Obrigado pela pergunta. Quem quiser fazer pergunta aí pode comentar, que eu vou tentando responder à medida que eu for vendo os comentários, tá? Então essa é a tradução básica. Se então, se não, vai para if, then, else. Isso é a única coisinha que vai ter que ir decorando, tá? Enquanto tal coisa for verdadeira, faça esse bloco de código. Pode pensar em português. Depois para escrever na linguagem no Java, no JavaScript, no Python, no PHP. While, tal condição, às vezes nem tem o faça. É uma chave, dois pontos, uma coisa assim. O for, eu expliquei aqui de onde que vem o for, né? Eu fiz aqui uma iteração numa lista com o enquanto, depois aqui com o para, tal coisa, faça, que é o for, e o for each, que é o para cada item dessa lista, faça tal coisa, tá? Pensa em português, pode pensar em português, não tem problema pensar em português quando está aprendendo. Isso não pode te barrar de aprender programação, por favor, tá? Uma outra estrutura também que é usada, não com tanta frequência, tá? É uma ressalva, mas é bom saber, que é o escolha caso. Quando você tem muitas opções, por exemplo, olha o pensamento, dentre a lista de opções aqui, escolha a variável é como se a variável estivesse entrando na estrutura nessa estrutura escolha caso e falando assim, ó, a estrutura fala para ela, ó, dentre essas aqui escolha qual que você é. Então, por exemplo, se eu pedir para a pessoa uma letra e eu quero descobrir qual letra que a pessoa escreveu, eu posso colocar lá, ó, variável, letra, eu não sei quem é você, mas dentre essas aqui, qual é você? Perguntando, A, B, C, D, D. Aí chegando na letra eu posso falar, entendi, você é a letra tal, eu posso executar alguma coisa. Isso aqui não é tão usado, principalmente por causa de alguns paradigmas de programação que pede para a gente evitar, inclusive, isso aqui. Mas a tradução básica é switch case. Se você for fazer esse teste aqui, essa estrutura de código no Java, lembrando lá, por exemplo, tem a letra, colocando lá, imagina que essa letra aqui eu pedi para alguém escrever ela, né? Para alguém digitar essa letra e eu vou ler ela aqui na minha estrutura, vamos escrever em português, né? Pedindo para o computador assim, ó, leia o que o usuário está digitando aqui para essa letra, sei lá, digitou X, um exemplo, tá? Então a estrutura é essa aqui, ó, escolha, aí eu ponho, eu não lembro como que seria no visual lá, escolha, aqui seria a variável, letra, eu não sei, eu não lembro como que está no visual, tá? Mas não faz diferença, o pensamento aqui que é o importante. Caso seja a letra A, por exemplo, faça tal coisa. Lembra do faça lá? Ó, faz isso aqui. Caso seja a letra B, faça essa outra coisa aqui, ó. E assim por diante. Olha só o pensamento, né, em português, tá? Depois, quando eu estiver fazendo um programa normal, né, um programa numa linguagem profissional, no Java, no PHP, no Python, é a tradução. Então, o escolha aqui seria um switch, tá? Switch, dentre essas opções aqui, case, talvez você tenha lá o do, tá vendo? Então é traduzir, ó, traduzir os comandos. Switch case, viu como ficou bem mais tranquilo aqui da gente desenvolver? O pensamento lógico não muda. Por isso que eu estou falando, o inglês não pode ser um impeditivo para você aprender programação. O mínimo que você vai precisar para entrar no mercado de trabalho, conseguir um emprego, alguma coisa assim, são essas traduções de comando que eu estou falando para você. Depois vai entrar alguns conceitos de programação, além da lógica de programação, estrutura de dados, orientação a objeto, dependendo da linguagem que você for trabalhar, etc. Né? É evolução que não para mais, tá? Inclusive, você começando a aprender programação, você vai ter o gosto por aprender, você vai passar a gostar, ter uma necessidade de aprender. Isso é uma das coisas que o desenvolvimento de software trouxe para minha vida, que eu tenho que aprender alguma coisa hoje. Todo dia eu gosto de aprender alguma coisa. E é gosto mesmo, né? A programação traz isso aí, porque se você não aprender,
você não evolui, e o mundo está evoluindo. Todas as linguagens de programação estão evoluindo. Não quer dizer que você vai ficar sem emprego, tá? Porque tem gente, por exemplo, que aprendeu Java na versão 4, Java versão 2, 4, e tem muito emprego hoje nessas versões. Quem aprendeu C, por exemplo, C++, tem muito emprego. COBOL, Clipper, tem emprego demais, tem muito emprego. É que o pessoal hoje em dia fica muito preso no JavaScript, no Python, que são as linguagens da moda aí. E essas linguagens vão evoluindo. Inclusive o Java 4 é muito diferente, mas muito diferente do Java 8, por exemplo. O Java 8 trouxe coisas para a linguagem que, se você entender a lógica de programação, e que a evolução dela é que, ó, eu venho de uma estrutura que faz eu escrever muitos códigos para fazer uma coisa pequena, uma coisa que é iterar em cada item. Aí a linguagem ela evoluiu e trouxe isso aqui, ó. No Java 4, por exemplo, não tinha o for each. O Java 5 trouxe aquele cara que eu mostrei, acho que eu já apaguei, né? Que era o for each. Né? O for, você põe a variável, 2 pontos e a lista que você está querendo iterar. O Java 8, por exemplo, ele já trouxe o lambda. Você tem uma lista aqui, lista de candidatos. No JavaScript, por exemplo, você pode pôr assim, ó, for each, e põe aqui o candidato. Né? E põe assim, ó. Aí todo o código que você executar aqui dentro, isso aqui é uma linguagem, vem da linguagem funcional. Todas as linguagens elas vão evoluindo, assim, principalmente as que estão no auge aí da moda do Java, JavaScript, C# e tal, elas vão evoluindo. Só que você não evoluir junto, não necessariamente é um problema, tá? Vai ter muitas mais vagas nessas linguagens novas por conta das startups. Mas muitas empresas antigas, estabelecidas no mercado, que têm um modelo de negócio funcionando, precisam de mão de obra das pessoas que sabem aquela parte mais... A linguagem, quando ela era lá atrás, entendeu? Por exemplo, o Java 4, né? Ou o COBOL, por exemplo. Então, aprender é sempre uma coisa que a programação traz para a gente, que faz bem para a gente aprender, né? Continuando aqui, uma outra palavrinha que a gente vê muito em inglês, e que faria falta, né, que é importante você já entender, é a palavra loop, né? Talvez você já, né, por exemplo, o loop lá do montanha-russa, você já tenha entendido que palavra que é essa, mas pode ser que alguém não entenda ainda. Mas ela é justamente um laço de repetição. Tudo que a gente fez aqui no while, no enquanto, no repita até, no para tal coisa faça, para cada item, isso aí são loops, é execução do mesmo código mais de uma vez. Então são ciclos, execução de ciclos assim, né? E outra palavra que vai vir aqui junto, que é a iteração. A iteração, eu vou iterar nisso aqui, cada execução, né, daquele loop. Então, por exemplo, eu estou na iteração do terceiro nome lá, por exemplo, da lista de candidatos. Eu estou na iteração 2. Então, isso aí é interessante. Essa palavra loop também é uma palavra do inglês que pode fazer diferença para a galera aí que está aprendendo. Por isso que eu já estou dando aqui o caminho das pedras das palavras mais importantes, que é o mínimo para começar a aprender, tá? Falando começar. Depois o inglês é importante, principalmente a leitura, para você poder se virar nas pesquisas, para resolver os problemas que vão acontecendo ao longo da sua vida aí com o desenvolvimento de software, tá? Uma outra palavra, que aqui duas, né, que a gente põe junto, e já é mais para estrutura de dados. Isso aqui é o que dá insumo para aquela parte do loop, tá? Então, se a gente vai iterar numa lista, você tem também essa palavra lista, que ela é uma estrutura de dados, né, vamos dizer, uma lista de alguma coisa já é uma estrutura de dados. Ou um vetor. A diferença é que a diferença de vetor e lista é que o vetor tem um tamanho específico, já desde quando você declara a variável do vetor, e a lista ela pode ir crescendo ao longo do tempo, tá? E a tradução dessas palavras de vetor, vetor tem o vector, né? Até não pus aqui, ó, vector, né? Mas o mais comum que você vai encontrar é o array, tá? Então você tem no Java, por exemplo, você declara um array colocando o tipo da variável, o nome da variável, vamos pensar lá na idade. Mas se eu quisesse uma lista de idades, eu posso até colocar o nome da variável em plural. E eu coloco, abre e fecha colchete. Só que quando eu for criar essa variável, eu falo que ela é um int de tantas posições.
por exemplo. Então, o vetor, que é um array, ele tem um tamanho fixo, tá? É bom entender isso aí. A lista não, eu posso declarar uma lista, inclusive aqui é uma coisa que vem no Java 5, Java 4 para trás não tem isso aqui que chama generics, tá? Ou seja, genérico, é uma lista genérica. Eu estou falando de que tipo que é essa lista, eu posso falar que ela é inteira. Idades, igual new, aí eu tenho, isso aqui é uma interface, eu não vou entrar muito nisso aí, eu tenho aqui um array, aí eu falo de que tipo que é a instância que eu estou criando. Array list int. Você viu que aqui isso aqui é uma declaração de lista no Java, isso aqui é uma declaração de array no Java, tá? Você viu que aqui no array, que é um vetor, eu precisei declarar o tamanho desse array, quando eu estou criando o array. Então agora eu tenho um tamanho específico desse array que eu posso acessar esses valores. Então eu teria aqui, ó, uma quantidade de valores específicas. Ó. Eu não posso passar disso aqui. Se eu tentar colocar mais um item nesse array, ele vai dar um erro, né? Inclusive o erro, já pensando em inglês, ó, quando eu estou acessando uma variável, por exemplo, aqui, ó, idades. Se eu estou querendo acessar o valor 11 dela, que não está, porque a variável tem 10, né? Ou tá, aqui tem 10. Qual que seria o erro disso aí? Seria cada posição que a gente fala aqui, a gente chama de índice. Então, é um índice fora do meu tamanho, do meu escopo ali. Então, você já tem lá o index out de fora, índice, né, tradução, of bound. É o erro que vai dar exception lá no Java. Né? Então, é um tipo de erro que a gente vai ver acontecendo. Acho que eu baguncei aqui o texto, peraí, deixa eu voltar lá. Só para voltar no assunto aqui, ó. É o erro que a gente vai ter, tá? E aqui na lista, eu não precisei falar quantos registros teria nessa lista. Eu poderia ir acrescentando os valores lá que a lista ia aceitando, tá? Para acessar ela, claro que se eu coloquei 5 valores naquela lista e eu tentei acessar o 7º, ele vai dar o mesmo erro do array. Mesma coisa, né? Eu estou tentando acessar um valor que o índice não está na minha lista aqui, tá? E uma coisa que o pessoal fica muito na dúvida, agora eu já sei o que é vetor, aí fica travado na tal da matriz. Agora você não vai parar, não vai mais ter esse problema. Matriz é um vetor de vetores. Então, se eu tenho aqui uma lista de idades, por exemplo, uma lista de números, vamos pôr aqui, ó, 1, 2, 3. Só que se eu quiser ter uma lista dessa lista, vamos pôr aqui, ó, por exemplo, um jogo da velha, já dando um spoiler aí de como seria o joguinho lá. Eu tenho a posição 1, 2, eu teria um array aqui com 3 espaços, né? 3 espaços para começar. Esse array pode até ser texto, enfim. Só que eu preciso, para eu declarar essas 3 variáveis, que são 3 arrays, 3 vetores, eu precisaria colocar ela numa só para poder acessar, para ficar melhor o meu código. Aí eu tenho uma lista, se eu colocar a vírgula entre os vetores, ó, eu tenho uma lista de lista, certo? Eu tenho um vetor de vetores, que na verdade é um array de arrays. Isso é uma matriz. Eu posso declarar isso aqui no Java. Como que eu faço? No Java, qualquer linguagem. Como que eu faria isso no Java? Eu vou pegar lá aquela lista de idades. Ó. Pô, deixa eu pôr embaixo, né? Uma lista de idades. Se eu colocar mais um colchete aqui, ó. Isso aqui é um array disso. Se eu colocar mais um colchete, ele é um array de um array de um array. Entendeu como a gente pode ir evoluindo? Pode fazer matrizes de várias dimensões. A gente está mais acostumado com 2, né? Por exemplo, o jogo da velha que eu mostrei para vocês. Mas a gente pode ter várias dimensões de array. Aí aqui já entra a parte da matemática que a gente praticamente nunca usa. Só que aqui, para declarar, eu também ia precisar falar quantos que tem cada um. Se fosse lá o nosso joguinho da velha, ó, seria um array de 3. Vamos pensar aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3... E dentro dele, cada um desses eu tenho 1, 2, 3 também. Entendeu? Matriz, você pode traduzir para matrix, mas o mais comum nas linguagens de programação é array. Tá? E só para fechar essa parte de listas, né, que é uma estrutura de dados muito utilizada, junto com o for e for each, que é uma estrutura para navegar nessas listas,
né, para várias lógicas que a gente precisa fazer, a gente tem uma estrutura de dados que chama set, é um conjunto. Um conjunto é uma lista em que os valores não podem repetir. Então, em um set, se a gente tiver no Java, por exemplo, a gente tem essa estrutura chamada set. Num set, eu não poderia ter uma lista assim, ó, 1,2,3,2, por exemplo. Por quê? Porque eu estou repetindo. Se eu estiver criando um set, ele não vai deixar eu colocar isso aqui. Ele até aceita, ele não dá erro, tá? Mas, no final das contas, o que ele tem é isso aqui. Então, o set é uma tradução, uma palavra legal assim, para a gente aprender também, para começar nas linguagens de programação, por conta da estrutura de dados, tá? E, para praticamente fechar essa parte de lógica de programação, né, a gente tem as funções, procedimentos e métodos. No final das contas, é a mesma coisa, né? É você pegar um determinado pedaço de código e colocar ele separado porque você quer executar aquele código outras vezes no seu código. Então, por exemplo, eu posso ter um método, uma função ou procedimento, né? Depois eu explico um pouquinho o que é a diferença de cada um deles, para envio de e-mail. Então, sei lá, se eu estou lá na minha lógica, tal coisa, aconteceu um erro, eu quero mandar um e-mail. Eu tenho que escrever todo o código que envia o e-mail? Não, eu posso criar uma função separada e falar assim, ó, função X, manda um e-mail para essa pessoa com essa mensagem e esse assunto. Pronto. Se aconteceu alguma outra coisa, sei lá, eu faço isso, tem muitos e-mails nos meus sisteminhas aqui. Se aconteceu alguma outra coisa, sei lá, a pessoa pediu para renovar a senha, quero resetar a senha, vou mandar outro e-mail, gera a senha, faz lá o corpo da mensagem, método de e-mail, manda um e-mail para essa pessoa com esse título, esse assunto. Então, a função, o procedimento, o método, ele serve justamente para pegar um código que você vai executar mais de uma vez e separar ele para você usar, não precisar repetir aquele código. E outra utilização também seria simplesmente para melhorar a legibilidade do seu código. Porque se você tem coisas específicas, vamos voltar ali no e-mail. Se eu fiz um if, vamos pensar lá no C. Se a pessoa está trocando a senha, né? Trocou a senha, já gerou a senha, agora envia o e-mail. Se eu escrevo o nome do método falando, envia o e-mail falando que e-mail que tem que mandar para quem, o que precisa, o código está muito mais legível do que eu escrever todo o código que faz efetivamente o envio do e-mail. Então, para a organização de código, as funções e procedimentos e métodos são muito importantes, muito legais. E qual é a diferença? Procedimento, nas linguagens mais antigas, tem diferença entre procedimento e função. Aí não teria o método. Mas o procedimento é a execução de um código e ele não me retorna nada. Uma função é um código que vai me retornar um resultado. Então, por exemplo, eu quero uma função que calcula a média. Eu pego lá aquela estrutura de dados, array ou lista, de várias notas de aluno, por exemplo, e mando para essa função. Me dá a média e ele vai me retornar um valor. Então, essa é a diferença da função para o procedimento. O procedimento não retorna valor, função retorna. E método vem, faz os dois, tá? Você pode ter um método que retorna um valor ou não retorna, só que isso aqui está associado ao paradigma de programação chamado orientação a objetos, que já começa a estender muito aqui. E a tradução para essas palavras é a tradução literal. Function, procedure e método. Se você precisar pesquisar alguma coisa, método principalmente, se você pesquisar método, você vai achar resolução dos problemas em português mesmo. Mas aí, ó, a tradução é muito simples, né? É quase igual, inclusive, a palavra. Mas é uma palavra muito importante também para quem está começando, tá? Outra palavra aqui, que isso aqui eu não vejo em lugar nenhum ensinando, então se você prestar atenção nisso aqui, se você estiver programando em linguagens que são de orientação a objeto, até as funcionais, linguagens funcionais, você pega um JavaScript, Java, um Python, PHP, entendendo isso aqui e observando nessa palavra stack, que é a tradução de pilha, eu já vou explicar por que isso é tão importante para quem está começando. Você está muito na frente. Por quê? Eu vou dar um exemplo aqui do Java. O Java ele começa a execução do código dele executando ali o método main. Java, C, várias linguagens, né? Que ele não retorna nada. Por isso que no Java lá a gente escreve public, static, void, main, tá? Público, né? Vou apagar aqui, estático, também estático,
O void tradução uma palavra que eu esqueci, mas é importante, é nada, significa é nada, não tem valor, tá? Ou seja, esse método não está retornando nada. Se ele não fosse na orientação ao objeto, ele seria uma procedure, um procedimento, tá? É um pedaço de código que só executa alguma coisa. Então, beleza. No Java, a gente começa aqui no main, certo? Se o main, lá na execução dele lá, chamou um outro método, o método 1, por exemplo, ele empilhou o método 1 na execução dele. Por quê? A execução do main está esperando ele terminar para ele executar mais código aqui, ó. Então ele não vai executar esse mais código enquanto ele não terminar o 1. Por isso que a gente fala que ele empilhou, tá? Se o método 1 executou lá no meio dele lá, o código, chamou o método 2, ele vai empilhar o método 2 aqui em cima do 1. Isso é uma pilha de pratos. Pensa assim, pilha de pratos. Presta atenção nessa explicação que ela vai fazer muita diferença quando você for tentar resolver problemas, tá? Isso é uma stack, tá? Pilhas. Por isso que a gente aprende a estrutura de dados pilha. Tem a fila também, talvez eu falo dela, mas já está ficando grande essa live. Entendeu a pilha? Uma outra palavra que a gente vê muito, a pilha é o stack, certo? A gente tem o Stack Overflow, né, que é o estouro de pilha. É o nome do site mais comum aí, pessoal que está aprendendo programação. Se você pegar um problema e jogar no Google, provavelmente você vai cair no Stack Overflow, principalmente se for em inglês, se você estiver pesquisando. Uma outra palavra que a tradução aqui, ó, seria o trace, que é a tradução de rastreamento. Se você fizer o stack trace, é o rastreamento da pilha, ou pilha de rastreamento, né? O que seria isso aqui? Quando você está executando um código lá no Java e ele deu um erro aqui dentro do método 2, ele vai falar, ó, aconteceu um erro X. Sei lá, vamos pensar, pode ser até o Stack Overflow, que o Overflow é justamente você teve tanta coisa empilhada ali na execução do método que estourou a memória. Inclusive aqui, ó, estourou o vídeo aqui. É um bom exemplo. Isso aqui seria o Stack Overflow porque teve muita execução. Por exemplo, se eu fiz um loop que não terminou, esse loop ficava chamando vários métodos ali dentro, tá? Então aconteceu lá o erro, sei lá, Stack Overflow erro, e aconteceu no método tal. O erro, na mensagem de erro, por isso que é importante prestar atenção nisso. Na mensagem do erro ele vai te dar essa pilha toda aqui, ó, e vai te dar isso aqui tudo. Ele vai dar lá, ó, aconteceu esse erro na linha tal, eu vou aqui, ó, na linha 25, e aqui foi na linha 18, aqui foi na linha 4, por exemplo. Você consegue rastrear, você consegue fazer o trace, o stack trace, tá? Isso é importante para quem está começando, principalmente que já arrumou o trabalho, já está ali desenvolvendo os seus primeiros sisteminhas, porque erro que vai acontecer no programa é completamente natural, muito normal. Então, saber resolver esses erros, entender o que está acontecendo, você viu que eu não precisei muito do inglês, não, só precisei de duas palavras, stack trace. É o inglês que a gente vai precisar para resolver esse problema. Só que o entendimento por trás de como funciona a execução ali do código é o que faz a diferença. Entendeu? Então ele poderia falar aqui, ó, na linha 25, lá dentro do método 2, aconteceu o erro X. Que ele foi chamado na linha, qual que eu pus aqui? 18, porque a linha 18 é a que chama o método 2. Na linha 4 é o que chamava o método 1. Entendeu que a gente pode ir voltando na pilha? Ou se a gente quiser saber exatamente o ponto em que aconteceu o erro, é ir lá em cima na pilha, no topo da pilha da execução dos métodos, e ver que linha que executou, qual o erro que aconteceu. Se foi, por exemplo, null pointer exception, exceção, erro, né? Exceção, isso aqui tem em português mesmo, não sei nem se é com 2 R, acho que é isso aqui mesmo. Ponteiro, né? Exceção de ponteiro, nulo. Esse aqui seria a tradução desse erro, tá? Só que a gente pode já encontrar exatamente onde aconteceu. Se a gente, por exemplo, criou uma variável, se aqui não, vou até dar um exemplo real aqui, né? Se aqui a gente criou uma variável int, idade, uma variável não, vou pegar uma classe aqui, um string, nome, e chamou um método nessa string, nome, ponto, sei lá, lowercase, que é para pegar o texto em minúsculo. Só que eu não inicializei essa variável, percebe?
por eu não ter inicializado essa variável e tentar acessar o método dessa classe, ele vai me dar um null pointer exception. E onde que ele me deu o erro? Ele vai falar, é na linha tal que aconteceu esse erro. Então você olha aqui, ó, putz, você deu o null pointer exception, então a variável nome não foi inicializada, o erro estava na linha anterior. Se eu colocasse aqui o nome da pessoa, resolveria o problema. Viu? Olha o conceito. Em português, conceito conceito, né? A pilha, conceito de pilha lá, empilhamento de prato. Empilhamento de chamadas de método, tá? Aí o nome do erro que você vai pesquisar, né? E procurar ali na sua stack trace, tá? Você pode procurar assim, stack trace. Inclusive, mesmo você não precisa usar esse stack trace nas suas pesquisas, é só entender o que está acontecendo. Se você encontrar o erro, por que ele acontece, você já sabe exatamente onde ele acontece, sem precisar do inglês, inclusive. Tá? Então, stack, pilha, trace, rastreamento, e a gente tem ali rastreamento da pilha. A gente consegue rastrear o erro de onde está acontecendo através da pilha, pela pilha de execução. E por fim, né, uma palavra muito conhecida aqui é log. Log é um registro de atividades. Inclusive, por que você acha que existe blogs, vlogs? Essas palavras vêm de blog, por exemplo, é diário, é um registro de atividades que a gente fazia no antigo diário de web. Então, weblog tiraram o web, o WE virou blog só. Antigamente tinha o Fotolog, que era registros em fotos, né? Era um álbum de fotos, né? Que as pessoas registravam as coisas lá, né? Então, log, a gente tem o log aqui, ó, se a gente entender o trace dele, ó, aconteceu o erro tal em tal linha. Você precisa muito dessa palavra também, muito importante. E aqui, para finalizar, por hoje, eu sei que em inglês a gente vai entrando em muitas coisinhas. E se a gente aproveitar essa aula de inglês básico para ensinar a programação, eu acho que é bem proveitoso. Um exemplo aqui, essa palavra aqui, stream, que principalmente quando a gente está no início, às vezes a gente pega erro desse tipo de coisa, de streaming, por exemplo, que ela significa canal, né? Um canal de dados, assim. Pensa num cano mesmo, é um canal de dados. Por exemplo, eu tenho um log, certo? Só que esse log ele é gerado na aplicação, ali na memória. O programa que você está fazendo, que você está utilizando, pode enviar este log para um arquivo, pode enviar esse log, sei lá, aqui a gente está fazendo uma transmissão e eu posso estar salvando os dados aqui dessa transmissão no arquivo no meu computador e ele está indo aqui para o Facebook, está indo para o YouTube. São canais onde passa informação diferentes, né? O log eu posso salvar no arquivo, posso mostrar na tela. Então, streaming é uma palavra que eu tive dificuldade de entender, né? Esquecendo de traduzir lá o que é streaming. Eu entendi o que era o tal do streaming. Porque você não vai encontrar assim, um streaming é um canal de dados. Tá? Dificilmente você lá no meio, lá nas traduções, quando você vai fazer, o Google Tradutor traduz com outras coisas, inclusive. Sei lá, um cano de informação, uma coisa assim. Então, até você entender o que significa, foi tempo, né? Então, entendendo o que é o streaming, né? O streaming, se a gente colocar o streaming, eu estou enviando os dados, streamando, né? Fazendo bem tradução errada aqui. Hoje a gente está fazendo a live aqui, ó. É uma streaming. Eu estou mandando para o YouTube, Facebook e salvando em arquivo aqui o vídeo. São canais onde estão passando as informações. Pensa em cano mesmo. Você abriu aqui um cano, eu estou mandando byte por byte ali. Byte, inclusive, é uma informação mínima que a gente salva em memória. Tá? Então, a gente poderia ficar aqui muito tempo. Já faz aí um pouco mais de uma hora que a gente está falando de palavras de tradução, coisas mínimas que a gente precisa aprender de inglês para poder nos tornar um programador, né? Volto a convidar você, se você ainda não viu, para o mini curso gratuito que eu disponibilizei em 2015. Olha, já tem 5 anos, já teve mais de 20 mil alunos. Inclusive, esse é o poder do desenvolvimento de software. Essas pessoas entram no mini curso, elas vão recebendo as aulas automaticamente, não precisa fazer nada.
já está tudo pré-programado, o envio dos e-mails. Então, se você quiser fazer um mini curso gratuito com 10 aulas, você vai receber uma aula por dia. Basta se inscrever, está aqui na descrição o link para se inscrever, MCLP, que é Mini Curso de Lógica de Programação, está ali embaixo o nome do link, .dicasdeprogramação.com.br, e você pode se inscrever nesse curso gratuitamente para estudar com a gente, tá? Então, esta foi a primeira live Dicas de Programação, vai ter muito mais. Aqui eu entrego para vocês toda a minha experiência em desenvolvimento de softwares para ajudar as pessoas que ficaram travadas, principalmente no início, quando estava começando a aprender programação, e acaba deixando um sonho de lado por conta de ficar travado por coisa que, por exemplo, a gente não aprendeu, que era para ser ensinado junto com coisas básicas na escola, como português, alfabetização em geral, matemática básica. Era para se aprender uma lógica de programação que não passa muito disso que eu falei para você, é fazer decisões, tomar decisões automaticamente, o que pode ser automatizado, principalmente quando a gente vai pensando em coisas binárias. Por exemplo, binário, quando eu digo, só tem 2 valores, só são 2 valores. Já diminui muito a quantidade de possibilidades, né? E a maioria do desenvolvimento de software é baseado nisso, tá? A gente pode evoluir, machine learning, data science, né? Parte estocástica, otimização, né? A inteligência artificial ela justamente extrapola essa parte do binário, que é verdadeiro ou falso, só são 2 valores, né? Aceso, apagado, 1 ou 0, etc, né? Então eu quero, com a minha experiência aqui em desenvolvimento de software, eu quero ajudar essas pessoas que ficaram travadas lá atrás, trazer uma didática diferente, uma forma de ensinar que a pessoa consiga entender com essa minha didática. Então eu quero fazer você aprender programação de uma vez por todas, né? Com pensamento lógico, sem sofrimento, tá? Se você aprendeu alguma coisa aqui, você pode se inscrever no mini curso para receber as outras aulas lá, que a gente está automatizado lá no mini curso gratuito. Então é isso, por hoje é só, muito obrigado, tchau, tchau.